Já imaginou uma pessoa que você amasse muito, morresse, e quando você chegasse no cemitério, essa pessoa se levantasse, viva? É assim que Deus vê. Porque para Deus, o ser humano está morto. Mas quando alguém recebe a vida de Deus, ela revive. Revive agora para a glória de Deus. Humanamente é difícil entender, mas quando você olha coisas como essa, com os olhos de Deus, não há como você não explodir o coração de uma maneira tremenda. Um filho que retorna, imagina teu filho longe de você, perdido, envolvido com as coisas mais horríveis deste mundo, e de repente ele volta para sua casa, arrependido de ter saído. Se o nosso coração faz assim, imagina o coração de Deus, como recebe cada vida que volta, como recebe cada vida que retorna depois de ter ouvido a voz, ter dado crédito, ter nascido espiritualmente de novo. Irmãos, é muito tremendo. É muito tremendo. Nós realmente temos que fazer festa. Porque se nós não fizermos, lá em cima, está sendo feito. Entre nós, no reino de Deus, está sendo feito. Tamanha a grandeza disso. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Atos capítulo 15, de 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Atos 15, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Interessante, Deus diz aqui que estaria restaurando o tabernáculo caído de Davi. E aqui no versículo 17 ele explica por quê. Ele diz: para que os demais homens busquem ao Senhor. E também todos os gentios. Quem são os gentios? Os povos do mundo, os povos da terra. Aqueles que não faziam parte do povo de Deus, esses são os gentios. Sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor. O que era o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi, queridos, era uma tenda que continha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha sido levada pelos inimigos de Israel, pelos filisteus. Aquele tabernáculo que era o tabernáculo de Moisés, constituído 3 partes,
o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, e a arca ficava justamente no santo dos santos, na parte mais interior do tabernáculo de Moisés, que Deus ordenou que Moisés o construísse, o levantasse. E, com essa situação, o tabernáculo ele foi levado, ele tinha muitas peças, que eram peças importantes para os povos, porque eram peças valiosas, envolvidas com ouro, envolvidas com coisas que são muito importantes para o bandido, né? E aí os inimigos então levavam as riquezas daqueles que eles dominavam. Israel andou de uma maneira errada diante do Senhor e então Deus permitiu que os inimigos, que os filisteus vencessem a guerra contra Israel. Só que a arca eles levaram, mas eles não conseguiram ficar com a arca, porque para eles a arca foi motivo de maldição. Bem, o que era a arca? A arca era um baú feito de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Era encimada com 2 querubins, que tinham as suas asas estendidas, e esses querubins olhavam para baixo, porque esses querubins estavam sobre a tampa da arca. A tampa da arca era chamada de propiciatório. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava no Santo dos Santos, aspergia sangue. Deus, então, se tornava propício para o povo, porque o homem estava debaixo da ira de Deus. Mas no momento que esse ritual era cumprido, Deus, então, se tornava propício, mostrava, né, a sua misericórdia, a sua graça para o povo, tá certo? Todo homem é pecador, está afastado da ira de Deus. Todo ser humano, ele está afastado, ele carece da glória de Deus. Está escrito em Romanos 3, versículo 23. Deus manifestava a sua glória, ele falava justamente desse lugarzinho aí, entre os querubins, sobre o propiciatório. Deus falava, ela representava e manifestava a presença de Deus na terra, uma vez que o homem não podia chegar a Deus. Então, Deus não podia habitar com o homem. E justamente a arca era aonde havia a manifestação de Deus. A presença de Deus, ela representava na terra. Davi instituiu levitas, que era o povo separado para cuidar, não é, do tabernáculo de Moisés. Eram aqueles que trabalhavam, porque o tabernáculo era movível, né? A nuvem parava, o tabernáculo então era colocado ali, e ele tinha que ser armado, tá certo? Então os levitas foram separados justamente de todas as tribos, para que eles se ocupassem desse serviço, de montar e desmontar o tabernáculo. Os levitas tinham 3 grupos: os meraritas, os coatitas e os gersonitas. Cada um deles se ocupava em levar algumas coisas do tabernáculo. 2 deles tinham carro de boi para levar, mas aqueles que levariam a arca, que eram os coatitas,
esses não tinham nenhum carro de boi para levar nada. Tudo aquilo pesado, os utensílios que ficavam ali pesados, eles tinham que levar. E eles levavam aonde? Nos ombros. Interessante, né? Só que com essa situação, os filisteus levaram o tabernáculo, levaram todos os utensílios, levaram a arca. Como eles começaram a ficar doentes, Deus enviou praga sobre eles. Eles então quiseram se desfazer da arca, porque eles viram que a arca era o motivo dos problemas estarem acontecendo, né, entre o povo da Filistia ou Filisteia. Então, o que acontece, queridos? Vamos entender bem isso. Esse povo, ele trabalhava justamente como os auxiliares da obra de Deus. E tinham os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes especificamente. Mas todo esse povo, todo esse grupo, toda essa tribo dos levitas é quem fazia o trabalho referente ao sacerdócio, né, em relação à montagem e desmontagem, porque Deus se manifestava onde? Deus se manifestava na arca. Eles então devolvem a arca para Davi, ou melhor, Davi vai lá e pega a arca, tá certo? E Davi então traz a arca, né, tem até um incidente aí que acontece, quando Davi traz a arca, ele traz a arca como os filisteus faziam, e como também aqueles dois grupos, os meraritas e os gersonitas, levavam os utensílios da arca. Mas a arca não podia ser transportada por carro de boi, e justamente o que Davi fez foi trazer a arca sobre um carro de boi, e nesse trajeto aconteceu uma coisa. Um boi deu uma tropeçada, a arca estava se voltando, para cair, e aí um homem chamado Uzá, ele vai e coloca a mão na arca para segurar. Não é? Aparentemente, queridos, o que Uzá fez foi ajudar, querer cooperar, tá certo? Então, Deus, ele fez uma coisa com Uzá. Diz que em 2 Samuel 6, versículo 7, diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Mas como? Alguém quis ajudar e Deus matou? Não é? Quem já leu essa passagem, eu creio que é difícil a gente entender por que Deus fez isso. Mas, irmãos, você só vai entender lendo Números no capítulo 4. Então, se você tinha dúvida, achava estranho isso, por favor, anote aí. Você lê Números no capítulo 4, porque ali Deus instrui com relação à arca. Ninguém podia colocar a mão na arca. E uma coisa interessante, Uzá, ele era da tribo de Levi. Ele fazia parte desse trabalho em relação ao tabernáculo. Então, a família dele, a descendência dele, trabalhou com isso, tinha as ordens, as orientações de Deus, tinha um cuidado. E justamente Uzá fez o que não era para ele fazer. Porque no versículo 15 de Números do capítulo 4, diz que ninguém poderia tocar na arca. Você lendo aqui o trabalho com a arca, como era feito, o cuidado de Deus, a arca inclusive era transportada coberta, ela não podia ficar aparecendo, ninguém podia estar olhando para a arca.
A arca ficava num local fechado, com acesso só a quem Deus tinha declarado, ao sumo sacerdote. Então Uzá foi irreverente, segundo a palavra de Deus. Ele não teve reverência com a arca. E aqui eu quero colocar para vocês uma coisa, né? Falando de reverência, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos aqui é justamente que a gente vê muitas vezes irmãos, pessoas, sendo irreverentes neste lugar, sendo irreverentes com o nosso encontro, sendo irreverentes com a presença de Deus. E eu queria chamar a sua atenção, em nome de Jesus. E eu falo aqui porque eu sei que isso hoje deve acontecer geral. Uma vez eu vi um vídeo, em uma reunião, estava aquele silêncio, tudo, de repente, uma pessoa levanta e gol, gol, gol. No meio da reunião, estava com um fonezinho de ouvido, ouvindo o jogo, no meio da reunião. O time dele fez o gol, o que é que aconteceu? Foi filmado, tá? E foi postado. Então, amados, isso mostra que muitas vezes a pessoa está num lugar onde Deus está sendo ali exaltado, glorificado, falando as vidas, e pessoas estão no WhatsApp, né? Pessoas estão no WhatsApp, pessoas estão totalmente desligadas, pessoas andam para lá e para cá de qualquer maneira. Irreverência. E eu queria dizer para vocês, cuidado com a irreverência. É muitas vezes melhor a pessoa não estar num lugar do que estar num lugar e ser irreverente com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é de Deus. Porque eu creio que Deus está movendo a sua glória cada vez maior sobre nós. Eu me lembro de Atos 5, que fala de um casal que simplesmente falou uma mentira com relação a uma oferta que eles tinham colocado no coração, votado, e não fizeram aquilo que o coração deles tinha declarado. E aí, quando eles chegam diante de Pedro, levam uma oferta. Me lembro de Caim também, uma oferta. Levaram uma oferta, e aí o Espírito Santo, com certeza, falou ao apóstolo, e ele perguntou para eles sobre a oferta. Quando, na realidade, a oferta deles era um imóvel, era um terreno, que eles declararam que dariam aquele valor, mas, na realidade, eu acho que eles, quando fizeram o voto, estava na crise, mas depois a coisa melhorou, o ramo imobiliário deve ter dado uma disparada, eles aí venderam a coisa por mais, mas aí eles deram só aquilo que eles acharam que valia, que poderiam dar. Mas, queridos, se nós votarmos a Deus, é importante que a gente cumpra. Se você fez um voto a Deus, por favor. E por causa disso, eles mentiram ao Senhor, falando de algo que eles não tinham feito. Algo diferente daquilo que eles tinham votado. E aí diz a palavra que os dois, tanto o marido, primeiro um, depois o outro, caiu, cada um deles morto. Isso na igreja, no meio dos irmãos. Então, irmãos, por que
que hoje a gente não vê pessoas caindo mortas, pelo menos a gente tem visto, porque na realidade eu creio que muitos ainda veem a fé cristã de uma maneira muito superficial, pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu creio que à medida que o poder de Deus, que a glória de Deus for sendo manifestada em nossas vidas, que nós tivermos cada vez mais consciência daquilo que é do mundo espiritual, do nosso compromisso com Deus, com a santidade, eu creio que Deus cada vez mais vai exigir de nós. Agora, mais Ele exige, mas maior é a glória, maior é o poder, maior é a unção, maior é a vida, maior é a presença. Você pode dizer amém? É assim que Deus trabalha. Hoje, Deus, Ele quer restaurar o tabernáculo caído de Davi. Deus quer restaurar a igreja. Deus restaurar tudo aquilo que na realidade tem faltado, na intensidade que tem faltado no meio do seu povo. Então, queridos, isso aconteceu com Uzá. Ele morreu no ato, porque ele foi irreverente com relação ao Senhor. Então, pensem nisso. Agora, queridos, aquele tabernáculo, que era o tabernáculo de Davi, não tinha mais nem o átrio, nem o santo lugar, e tinha a arca de Deus. O que Davi fez? Davi construiu uma tenda de mais ou menos 5 por 5 metros, e ali ficou dentro da tenda a arca de Deus. E Davi então instituiu os levitas para ministrarem ali. Só que a ministração, a música, que não tinha antes no tabernáculo de Moisés, a glorificação a Deus, a exaltação, a adoração a Deus, acontecia 24 horas do dia. Dia e noite, 24 horas. Havia os levitas estavam ministrando diante do Senhor. Então, queridos, pense bem, entenda bem aquilo que Deus Ele quer restaurar nos nossos tempos, não é? Veja só o que diz a palavra. Apocalipse 1,5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja bem, queridos, Deus nos constituiu sacerdotes. O sacerdócio é algo que existe de uma maneira muito especial. Quando eu pergunto a você, como você avalia o que é o sacerdócio? Você conhece algum sacerdote? Você já viu algum sacerdote? Você já leu sobre isso? O que é um sacerdote? É importante que você tenha muita clareza, porque eu creio que essa restauração vem por aí. Ela passa por aí. Porque Deus, como nós acabamos de ler aqui, em Apocalipse 1,5, Ele diz de um reino de sacerdotes. Agora, o que o sacerdote faz? Por exemplo, numa religião, o que o sacerdote daquela religião ele faz? Ele normalmente recebe os fiéis do Deus que ele representa e ele invoca a Deus em relação aos fiéis, em relação aos homens. O sacerdote, queridos, é uma espécie de mediador. Ele leva o homem a Deus e traz aquilo que é de Deus para o ser humano.
Esse é o sacerdote. Interessante, queridos, é que Deus nos chama de filhos, mas também você pode ver que aqui que Ele nos constituiu reino. O que é um reino? Reino é onde há um governo. Nós pertencemos ao reino de Deus, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para quê? Para o reino do Filho do seu amor. Então você hoje pertence a um reino. Que reino? O reino de Cristo, o reino de Deus. Nós pertencemos a um reino. Só que pertencer a um reino, não simplesmente como súditos do reino que tem só uma responsabilidadezinha com o rei. Ele nos chama também como sacerdotes. Veja o que a palavra diz. Ele declara, e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A pergunta é, você é um sacerdote? Você entende que você é um sacerdote? Ou você entende que você é um crente, que vai assistir reunião, que vai fazer as coisas de Deus, algumas vezes, alguns momentos, mas, querido, deixa eu colocar para você, Deus chamou você como um sacerdote. Os sacerdotes oficiavam a Deus, os sacerdotes oficiavam com relação à arca do Senhor. Os sacerdotes, eles estavam ali, o povo de Deus, os separados, os chamados das outras tribos, que era a tribo de Levi, essas pessoas eram chamadas para quê? Para oficiar a Deus, trabalhar para Deus, viver para Deus, se alimentar daquilo que Deus dava para eles de uma maneira específica. Você foi chamado para andar assim. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Sabe o que é? É quando você coloca Deus em primeiro lugar em todas as coisas da sua vida. Você tem que colocar Deus nas suas finanças. Deus é o primeiro nas tuas finanças ou é o último? Você dá premissa ou você dá esmola para Deus? Aquele que te sustenta, te dá vida, te dá saúde, te abre as portas do emprego para você, te abençoa, te dá tudo. O que você dá para Ele é o primeiro ou é o último? É o que sobra. Muitas pessoas não são fiéis na sua vida financeira com Deus, nas suas responsabilidades com relação ao que Deus chama de a casa dele, a igreja, para que haja mantimento na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque primeiro vem as coisas que quer comprar, paga as contas, porque se não pagar vai para o Serasa. Mas Deus fica ali. É o último, é o que sobra. Se sobrar, eu dou para Deus. Abel, ele deu das primícias e do que era melhor, da gordura do rebanho, dos mais gordinhos. Ele não guardou para ele deu para Deus, porque ele tinha Deus em primeiro lugar. Nós vemos isso numa oferta, a oferta de Abel. Caim fez a mesma coisa, era irmão, tinha o mesmo entendimento, ensinamento, mas não fazia com o coração para Deus. Deus é o primeiro nas suas decisões, na sua vida, para casar, para comprar, para fazer as coisas. Deus é o primeiro. Você vai a Deus, Senhor, eu quero sujeitar isso a Ti. Quero sujeitar essa decisão. Ou você vai e faz. Deus quer ser o primeiro no seu tempo. Deus quer que você dedique tempo para Ele. Deus tem que ser o primeiro no seu trabalho. Deus tem que ser o primeiro na escola, na sua vida.
onde você manifeste a glória de Deus, porque o sacerdote, queridos, ele traz Deus à terra, ele revela Deus à terra, ele é o intermediário. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ninguém mais pode fazer a obra de Jesus, mas você é corpo de Cristo, na terra, ele é o cabeça, ele governa, mas nós somos o corpo. Precisamos ter revelação do que é ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo é carregar Cristo na terra. Jesus não está aqui mais em corpo como ele esteve há 2000 anos atrás. Ele não está mais em corpo, mas você é corpo de Cristo, ele está em você. Cristo está em você, você é uma célula do corpo de Cristo. Cristo está lá, ele não cura simplesmente lá, ele diz: imponham as mãos sobre os enfermos e eu os curarei. Quem tem que impor é você, quem tem que impor sou eu. Por quê? Porque Cristo está onde? Está em você. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa do Senhor na terra. Você não é um crente para ficar ouvindo mensagens simplesmente. Deus te chamou para operar, Deus te chamou para fazer, Deus te chamou para realizar, porque o corpo de Cristo que ele teve na terra morreu, Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas o corpo dele continua aqui, o teu corpo é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, entende isso? Quantos estão entendendo isso aqui? Glória a Deus! Você tem que entender, senão você vai ter uma vida inútil para Deus, inútil. O incrédulo é inútil para Deus, porque não pode cumprir o propósito de Deus, por causa do pecado. O incrédulo é inútil para Deus, inútil. Todos se tornaram inúteis, diz a palavra do Senhor Romano. Todos se tornaram inúteis. Agora, tem crente inútil, porque ele vive para ele não tem o reino de Deus em primeiro lugar, ele não entende que ele é um sacerdote. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre sacerdócio. Deus sempre teve sacerdócio na terra. Muitos pensam que o sacerdócio para Deus começou justamente com a chamada de Arão. Engano. Lá atrás, com Abraão, já tinha sacerdote. Isso é um mistério. Eu acho que para frente a gente vai entender melhor isso. Deus sempre teve seu povo na terra. Quem tem ouvidos, ouça. Deus sempre teve. Quando Abraão venceu os 9 reis, ele pegou o dízimo e foi dar para quem? Para quem? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Era rei de Salém, era um rei. Como rei não precisava receber dízimo, oferta, como rei não, porque ele tinha um reino. Às vezes a gente dá achando que a gente dá porque a igreja precisa simplesmente. Não, querido. É honra a Deus. Honra a Deus, honrar a Deus com as primícias da tua renda. Olha a palavra de Deus. Ele entregou a Melquisedeque, que além de rei, ele era sacerdote de quem? De quem? Do Deus Altíssimo. Sabe quem é Deus Altíssimo? É o Deus que nós servimos, o nosso Deus. Ele é o Deus Altíssimo, ele é o Todo-Poderoso. Deus já tinha sacerdote antes de levantar Arão. Sempre teve e sempre terá. Glória a Deus, glória a Deus. Agora veja bem, queridos, veja bem. Deus, na realidade, ele levantou os sacerdotes lá atrás. Ele fez isso. Só que, na realidade, queridos, o que nós precisamos entender hoje
é que Deus nos chamou como sacerdotes, como mediadores. Irmãos, o mundo perece, o mundo morre, o mundo está debaixo do poder de Satanás, o mundo está no império das trevas. Entende isso? O mundo está no império das trevas, dominado pelo diabo. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E lá ele declarou: expelirão demônio. Ah, irmã, a igreja aqui, a gente não vê demônio se manifestar. A gente vai, querido, demônio é para se manifestar no meio da igreja, não. Demônio é para se manifestar lá fora. A não ser que a gente faça uma reunião aqui, chamando o pessoal de fora, uma reunião evangelística, alguma coisa que vem. Vai vir pessoa endemoniada, claro. Isso é simples. Porque as pessoas andam debaixo da ação do diabo. As pessoas não cristãs andam debaixo do poder do príncipe da potestade do ar, Efésios 2. De 1 a 3 você vai ver. Todas as pessoas estão assim. Debaixo de uma ação de um espírito. Porque o mundo jaz no maligno. Amém? O mundo jaz no maligno. Porque o mundo está longe de Deus. Mas Deus, Ele quer salvar o mundo. Ele mandou o Filho. Ele agora manda você. O Filho veio e foi. Mas você está com o Filho. Porque Deus habita em você. O mesmo Espírito que estava em Cristo homem, Jesus de Nazaré, é o mesmo Espírito que está em você. Entende isso? Então, querido, hoje você tem que ter a consciência que você foi chamado para andar como sacerdote. Sacerdotes de Deus, sacerdotisas do Senhor. Vocês têm uma responsabilidade na terra que vocês precisam desenvolver. O sacerdote, ele ministrava a Deus, ele estava com Deus. Então o sacerdote tem que ter uma vida de santidade. O sacerdote, ele tem que buscar Deus, ele tem que estar em oração com Deus. Deus tem falado hoje sobre oração. Grande parte da igreja não vive uma vida de oração, não vive uma vida de comunhão com Deus, não busca Deus, aí vive tropeçando por aí, passando dificuldades, ficando caídos, abatidos, se desviando do caminho. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, irmão, não cai não, venta de lá, venta de cá, tormenta, tempestade, aflição, luta, dor, doença, tem tudo, vem, mas em Cristo somos mais que vencedores. Deus, Ele quer nos chamar, nos levantar, para fazermos a diferença na terra. Se você tem uma coisa para fazer na tua vida, é a mais importante, é você viver o reino de Deus, é você trazer o reino de Deus, trazer a glória de Deus, trazer a vida de Deus aos perdidos, e você e a Deus se consagrar, andar em santidade, buscar o Senhor, viver uma vida de comunhão com Deus. Então é carisma, caráter, poder, ação. Deus nos dá os dons. Nós tivemos aqui hoje orando. Para quê? Dom de profetizar, se a pessoa não vai profetizar, revelação, isso, aquilo outro. Irmãos, Deus dá os dons, é para trabalho. Se você começar a trabalhar, começar a ir, você vai ver que os dons, eles vão se apresentar na tua vida. Você vai ter revelação, visão, isso, aquilo outro. Se você está... Deus vai te dar dom para quê? Porque, na realidade, você vai ficar mais responsável diante de Deus. É melhor você não ter praticamente quase nada para enterrar, do que você ter um montão de coisa e enterrar um montão de coisa. Imagina se aquele que ganhou 5 talentos de Deus enterrasse os 5. Ele deixaria de ter multiplicado 5 talentos a mais. Entende isso? Então, queridos, em nome de Jesus,
Precisamos, na realidade, buscar a presença do Senhor. Agora, buscou a presença, ficou cheio, fala em língua e tal. Querido, não é para você ficar parado, sentado, como observador. Você vai para a tua célula, querido. Sabe o que tem que acontecer quando você vai para a célula? Você tem que ir com uma palavra. Você não pode ir para lá para depender do líder. O que vai ser hoje? Irmãos, aqui o presbitério vem dar uma palavra para vocês, profético, que Deus está nos falando. Fizemos retiro agora. A palavra de Deus, ela vem. A gente está buscando, está orando para trazer para vocês o que está no coração de Deus. Por isso nós reunimos todas as células aqui. Isso nada mais é do que uma reunião de todas as células. Mas nas células, querido, você tem que ir para ser instrumento de Deus, para dar um testemunho. Eu tenho que ir, eu estive orando. Se você estiver orando, lendo a palavra, querido, não vai faltar na tua vida uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, alguma coisa para você abençoar a vida dos irmãos ali, das pessoas que você está junto no teu trabalho, na tua escola, onde for, não vai faltar, porque a glória de Deus vai se manifestar através da tua vida. Você é sacerdote. O sacerdote, ele tem uma responsabilidade. Ele tem que ser mediador. O sacerdote, ele tem que buscar ao Senhor. O sacerdote não pode ficar olhando as coisas que tem que fazer, senão ele vai ser reprovado. Reprovado, igual aquele que enterrou os talentos. Reprovado. Senhor, Senhor, tal. Tem que andar em santidade. Tem que andar com a vida completamente livre da acusação do diabo. Eu queria fechar com vocês. Que vocês lessem 1 Pedro 2,9. Projeta aí, meu amado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Vocês foram eleitos pelo Senhor. O Senhor separou vocês de uma maneira toda especial. Nós somos uma raça diferente. Chamaram, lá no passado, a seita dos nazarenos. Vamos chamar de Bíblia. Esses malucos, cara. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? Não tem problema de Deus te chamar de fanática. Perdão, Deus não, o mundo chamar de fanático, crente. Ih, vem crente. Vem falar de Jesus. Porque Deus te chamou para que a glória dele venha à terra através de você. Não tem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Guarda isso no teu coração. Não tem como. Vou dar uma dica prática. Estão ligados? Não tem como um ímpio crer em Deus, senão através da palavra. Não tem como alguém crer em Deus, senão através da palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser escrita ou revelada. Jesus pode aparecer para alguém, como apareceu para Paulo. Casos raríssimos. Pouco se ouve falar. Existe. Ainda existe. Mas a palavra escrita, na parábola do semeador,
Marcos 4 declara ali uma coisa interessante. A palavra que caiu, aquela semente que caiu em 4 lugares, 4 solos diferentes, declara que aquela semente é a palavra de Deus. Sabe por que a palavra de Deus é comparada a uma semente? Sabe por quê? Vou explicar. Você pega uma semente, separa ela e deixa passar o tempo. Ela vai secando. Né? Fica ali. Aí depois de um bom tempo, a semente já era. Você pega ela, põe na terra. Sabe o que vai acontecer? Sabe, né? O que vai acontecer? Ela vai germinar. Pô, mas aquela semente, cara, por que ela germina? Porque dentro dela há vida. Por causa disso. Assim é a palavra de Deus. Ela tem vida em si mesma. Vida de Deus nela, porque Deus é que dá vida. Quando você fala uma palavra, fala a palavra de Deus para uma pessoa, você pode não ter nem muita clareza sobre isso, mas quando você fala a palavra de Deus para uma pessoa, sabe o que acontece? A palavra é a semente. Você semeou, jogou a semente. Para você, às vezes, é uma besteira, é uma bobeira, um negócio que não tem nada a ver. Eu falei isso. Falei, Jesus te ama. A pessoa começou a chorar, a pessoa começou a se convulsionar, e a pessoa entregou a vida a Jesus. Não entendi nada. Quando você fala da palavra, ela sai com o poder de Deus. Entende isso? Então, irmãos, nós devemos proclamar a palavra, somos sacerdotes, precisamos trazer Deus a esse mundo que perece, a esse mundo de trevas, esse mundo endemoniado. Precisamos trazer a palavra de Deus, somos sacerdotes para andar em santidade diante de Deus. Mas também estamos aqui para trazer a revelação de Deus para o mundo que perece. E quem pode fazer isso? O sacerdote. O que está ali com Cristo, o sumo sacerdote. Ele é o sumo. E ele está em nós. E nós somos co-sacerdotes, né? Com ele. E nele somos sacerdotes. Deus, na realidade, irmãos, ele quer te usar. E você pensa que às vezes tem que fazer muita coisa, tem que fazer curso de evangelismo. Não, a gente pode falar, explicar melhor algumas coisas, né? Eu quero fazer. Mas, querido, você só tem que ter um entendimento. Quando eu falo da palavra de Deus, há poder. Porque Deus quer alcançar o perdido. Não importa se ele é inimigo público número 1, se é um político corrupto, se é um dono de boca, de fumo, você não importa o que a pessoa é, se é teu patrão, se é teu professor, não importa. A gente tem dificuldade de pregar para cima, prega para baixo. Não, que ele também é pecador, ele carece da glória de Deus. Entende isso? Quando você pega um folheto com a palavra de Deus, entrega para uma pessoa e ela lê, deixa o resto com Deus. O problema não é mais teu, é com Deus. Porque aquilo ali tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é semente, e a semente tem o quê? Vida. Então, irmãos, nós podemos mandar semente para todo lugar. Quando você manda um versículo lá pelo WhatsApp, você manda um versículo pelas redes sociais, Facebook, seja lá o que for, quando você manda aquele versículo é o quê? Semente. É a palavra. E ela tem vida. Você talvez nunca veja o resultado, mas Deus vai ver.
porque ele vai trabalhar para isso. Agora, como crerão se não há quem pregue? Não é isso que diz Romanos 10? A partir do 9? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não tem sacerdotes conscientes para levarem a minha revelação aos perdidos? Você hoje tem uma responsabilidade. Se você ignorar, você não é mais ignorante. Você é um sacerdote, meu irmão. Você, minha irmã, é uma sacerdotisa. Deus habita em você, mas Ele quer se manifestar na sua vida. Então, por favor, não seja negligente. Busque a Deus. Ah, Senhor, não tem tempo, eu trabalho de tal, querido. Tem tempo sim. Depende do sacrifício que você vai fazer. Porque os mandamentos de Deus não são pesados. É o que diz a palavra. E não são mesmo. Quando você está no Espírito, não são pesados, não. A carne é peso, mas no Espírito eles governam bem. Então eu queria que você, em nome de Jesus, tomasse posse disso. O reino, no reino de Deus, preste atenção, no reino de Deus, todos são sacerdotes. Não tem um que não seja. É um reino de sacerdotes. Se você está no reino de Deus, você faz parte disso. Deus te chamou como sacerdote, né? Tinha até música. Eu queria orar com vocês.